Muito boa noite, bem-vindos já ao Linha Aberta. Vamos, durante os próximos minutos, olhar, portanto, para um tema que é um tema, portanto, que capitaliza atenções nos últimos dias, portanto, nos cafés e não só, nas redes sociais e também, portanto, na imprensa no geral, que é, portanto, o encontro entre Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama, que ocorreu melhor, no pretérito final de semana, e tenho em estúdio para analisar, para interpretar, portanto, este tema, alguns convidados, e começo por saudar ali o caríssimo Simeão Nhambe, pesquisador. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. De igual forma também saúdo o Ernesto Macuaco, muito boa noite, bem-vindo ao programa, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado. Julião Combano, muito boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado. De igual forma também saúdo o jornalista Salomão Moiano, muito boa noite e bem-vindo ao programa. Obrigado. E começaria mesmo por si, Salomão Moiano, colocando-lhe esta questão, portanto, na perspectiva do chefe de Estado ter quebrado, portanto, o protocolo, ter saído da presidência, ter entrado nas matas de Gorongosa, portanto, para encontrar o líder da Renamo. É a segunda vez, pelo menos, que me lembro que o chefe de Estado quebra o protocolo e vai, portanto, ao encontro do líder da Renamo. Qual é o sentido simbólico, portanto, que se pode dar a este encontro entre Nyusi e Dhlakama em Gorongosa? Muito obrigado, boa noite. Eu penso que o sentido que extravasa deste encontro é a consolidação da confiança entre as duas partes. Quer dizer que o presidente dispensou todo o formalismo, dispensou todo o protocolo e fez aquilo que há uns anos atrás aqui parecia um braço de ferro. Lembro-me quando se dizia que o presidente da República, na altura Armando Guebuza, estava disponível a receber o líder da Renamo, mas em Maputo. Então só esta questão de que tem que ser em Maputo, transformou-se numa espécie de um braço de ferro. Agora, com muita simplicidade e uma grande demonstração de humildade, o presidente Nyusi desceu as matas da Gorongosa, foi ter com a paz, quer dizer, para negociar a paz, na maneira como o presidente mostrou, quer dizer que não há territórios tabus. Todos os territórios, todo o território moçambicano é Moçambique. Pode-se conversar com outro moçambicano, tanto na cidade de Maputo como no outro canto qualquer do país. E eu penso que demonstra isso. Por outro lado, o próprio presidente da Renamo, ao criar condições para que se encontrasse com o presidente da República na Gorongosa, também demonstrou comprometimento com a causa da paz. Quer dizer que há uma sintonia entre essas duas personalidades, há uma grande nobreza no gesto dessas duas personalidades e eu penso que nós, como moçambicanos, devemos saudar, primeiro, a atitude pragmática e sem muito protocolo, muito formalismo do presidente da República e, por outro lado, também o empenho do próprio presidente da Renamo. É só nos lembrarmos de, desde dezembro, começou ele próprio a sugerir trégua, primeiro por 7 dias, depois por 2 meses e depois já sem prazo nenhum. E tem vindo a conseguir cumprir com essa trégua até hoje. Não há disparos, não há morte de pessoas, não há morte de moçambicanos por causa de conflito armado. Portanto, é de saudar o gesto das duas personalidades, a nobreza que está por detrás deste gesto. Pois, professor Combano, este ano, que sinal é que transmite? E até que ponto é que pode ser, portanto, um indicador, um sinalizador, portanto, para o alcance da paz definitiva em Moçambique? Bom, até que ponto pode ser sinalizador do alcance da paz? Eu penso que é claro para todos nós, moçambicanos. Porque, como dizia o meu par do painel aqui à direita, Salomão Moiano, este encontro representa um passo de consolidação de confiança que é extremamente importante que exista entre os dois líderes para que a condução deste processo de paz possa ser realizado de forma que se chegue a bom termo.
Mas tendo dito isto, eu queria recuar um bocadinho no comentário do meu painel sobre esta ideia de que houve quebra de protocolo. O meu entendimento não é que tenha havido quebra de protocolo. O que pode ter havido, na minha opinião, é quebra de tradição. Se a tradição foi que os encontros entre o líder da Renamo e o chefe do Estado moçambicano tinham que ser numa capital, foi em Roma, depois foi, acho que alguma vez em Botsuana, em Gaborone, provavelmente, não sei se a memória não me falha, foi aqui em Maputo, foi numa capital provincial, por exemplo, na cidade de Nampula, com o presidente Guebuza uma das vezes, acho que também aconteceu na Beira. Se a tradição era que os encontros entre o chefe do Estado e o líder da Renamo tinha que ser numa cidade, essa tradição foi quebrada. E isto é que é preciso registrar, que como um fato inédito. Agora, protocolo, eu penso que o protocolo está lá, porque qualquer lugar onde o chefe do Estado tem que ir, tem que haver uma preparação prévia das condições para que o chefe do Estado possa lá ir. E quem tem que fazer esse trabalho é um serviço do Estado que se chama protocolo. Portanto, não sei se houve quebra de protocolo. O meu entendimento é que não houve quebra de protocolo, mas de tradições sim. E esta quebra de tradição é aquilo que nós precisamos de capitalizar como uma demonstração inequívoca de que o presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, está a seguir aquilo que prometeu aos moçambicanos a quando da tomada de posse, do seu discurso inaugural como presidente da República no dia 15 de janeiro de 2015, quando ele disse: tudo farei para que em Moçambique não possa haver mais razão para que irmãos se virem contra irmãos, para que irmãos se matem. Portanto, isto é uma demonstração de que ele está tudo a fazer. Quebra tradições mesmo, como ele já demonstrou. Escalou a Serra de Gorongosa para se encontrar com Afonso Djekama, quando isso estava fora de cogitação para alguns de nós. E o encontro está a ser saudado de forma muito efusiva por todos os moçambicanos amantes da paz. Eu penso que é isto que nós devemos capitalizar. E dissipar aquelas dúvidas que eu tenho estado a ouvir de certos setores da opinião pública no nosso país, até oriundos de organizações políticas, que dizem: mas nós já vimos isso, porque estamos nos aproximar de períodos eleitorais, a Frelimo e a Renamo sempre fizeram isso. Isso são alguns compatriotas que estão preocupados com isso. E depois dizem: porque na Frelimo o presidente Nyusi pode querer isso, mas outros na Frelimo não querem isso. Não existe nada disso. Renamo, o presidente da República não está sozinho, e devemos lembrar que é presidente da Frelimo também. O líder da Renamo também não está sozinho, ele é líder de um partido político. Portanto, e estes partidos funcionam como organizações, com órgãos colegiais com os quais estes líderes se consultam para saber se estão a tomar as decisões mais corretas ou não. No caso da Frelimo, por exemplo, o presidente do partido não é um órgão, os órgãos do partido são órgãos, todos eles são colegiais, e com estes órgãos o presidente do partido se consulta para dar qualquer passo. A ideia que se coloca de que Filipe Nyusi terá tentado fazer deste ato um aproveitamento, portanto, com aproximar do Congresso do Partido Frelimo, para usar, portanto, como uma força para chegar junto aos seus camaradas, não procede por si? Bom, eu não sei se esta ideia pode proceder. O fato de isto ter calhado num momento em que está-se a preparar o Congresso da Frelimo não significa necessariamente que isto seja um exercício que o presidente Filipe Nyusi está a fazer para capitalizar uma posição de expressão no Congresso. Eu acho que não. Eu acho que este encontro está a acontecer dentro de uma agenda que foi acordada entre os dois líderes, que quando estava-se em conflito, todos nós moçambicanos dizíamos: os beligerantes têm que conversar, os beligerantes têm que conversar. Agora os beligerantes estão a conversar. Então, se calha que este encontro está a ocorrer num momento em que o presidente Nyusi e o seu partido estão a preparar o Congresso, eu acho que isso é uma mera coincidência, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualquer associação que possamos fazer disso não passa de especulação. Eu acho que isto é o encontro que calha dentro da agenda que os dois acordaram há muito tempo
talvez mesmo antes de se saber quando é que o Congresso da Frelimo vai se realizar. Pois, há, entretanto, uma questão que é clara, uma questão que é da demonstração da confiança de parte a parte. A questão que eu lhe posso colocar é que mudanças é que isso eventualmente pode trazer para as conversações que estão em curso, atinentes à paz? Boa noite a todos. Primeiro, alinhar com as opiniões, ideias e manifestações, portanto, de euforia e perspectivas que este encontro traz a todos os níveis, económico, político e social. Porém, acrescentar um pormenor que a vantagem ou o lado positivo desta reaproximação não tem que ver necessariamente com o dia do encontro em Gorongosa. Mas se recordarmos, há um período anterior que é de alguma lamúria que o líder da Renamo vai manifestando até publicamente, no sentido de que não estão a ser retiradas as forças, o protocolo não estão sendo cumpridos, daquilo que acordamos, etc, etc. Recordam-se desse período e a validade do presidente está em ter-se apercebido e dar vazão, inclusive, a este tipo de lamúrias. Portanto, e este foi um ato de demonstração que não, que isto não tem nada a ver com um não compromisso com, portanto, todos os acordos que foram estabelecendo até lá. Este é o primeiro background da coisa. Agora, sob o ponto de vista de expectativas, face a este encontro, vão desde as melhores possíveis às especulativas, né? O que todo mundo quer neste momento é que o país esteja efetivamente estabilizado. Um ponto que eu ia adicionar à pergunta que me colocou é, daqui para frente, nós não podemos nos situar apenas na euforia deste grande encontro, mas a sustentabilidade dos passos seguintes para uma efetivação da paz. E são vários pontos que devem ser colocados à mesa a partir de agora, dando resposta à sua pergunta. O principal deles, o meu colega estava a retirar a questão eleitoral na panela. Tudo bem, vamos ver, porém não nos esqueçamos que há um conjunto de questões que levaram a que Afonso Dhlakama, inclusive, fosse às matas e que lá dentro desse está o pacote eleitoral, etc, etc, por aí. Vamos ver como é que daqui para frente se acorda. Vêm as tais comissões ou equipas para dar o follow-up deste encontro. De novo, vamos ver se efetivamente há uma homogeneização intrapartidária, não é? Para conseguir dar vazão ao follow-up deste encontro, no sentido de, ok, estamos todos juntos, homogeneamente, governo, o Frelimo e Renamo por outro lado, portanto, só o passo a seguir é que vai dizer isso. E, por outro lado, não nos esqueçamos que há o conflito ideológico na governação moçambicana. Ele está representado pela disputa Frelimo-Renamo. É mais manifesto, mas é muito para além disso. Portanto, há outras forças aqui no meio e outros interesses que estão ou consideram-se excluídos. Inclusive, já vimos alguns partidos falarem por aí, etc, etc. Agora, como é que isso depois vai ser trazido também no contexto da pacificação das relações políticas na governação moçambicana? Tudo isso. E posta a paz, finalmente, ok? Há um dossiê que vai continuar a consoar a paz moçambicana, não é? Que não vem ao caso, mas é o dossiê Comunidade Internacional, FMI, Economia Moçambicana, não é? Pois bem, a questão, portanto, que eu coloco ali ao Simeão, tem a ver, portanto, com o fato
destes encontros, estas iniciativas estarem a multiplicar-se, as chamadas de lado a lado, e agora, portanto, esta ida do Presidente da República a Gorongosa, mas efetivamente as questões de fundo que estão a ser discutidas relativamente ao alcance da paz efetiva ainda não estão ali muito bem colocadas, muito bem alinhavadas. E já se augura que em dezembro ou até o final do ano possamos ter uma paz efetiva. Enfim. Boa noite, obrigado. A questão de fundo, de facto, no que está sendo discutido, ninguém sabe. Isso é preocupante, por um lado, porque a paz não pode ser a todo custo, e a paz não é representativa apenas ao governo liderado pelo Filipe Nyusi e ao líder da Renamo. Isto é, nem tudo aquilo que o líder da Renamo coloca na mesa como elemento que deve ser discutido, que nos leva à paz, representa as expectativas totais do povo. Por isso que, em algum momento, tudo o que está sendo discutido deve ser colocado à mesa, e acho que, em algum momento, o povo moçambicano tem que saber e tem que se decidir. Da mesma maneira que aconteceu na Colômbia, depois de muito tempo, 50 anos, a fórmula da paz foi levada ao povo, e o povo decidiu o que, de facto, como queria a paz. Por exemplo, nós não queríamos uma paz que compromete, por exemplo, a riqueza do Moçambique, porque talvez o líder Renamo pediu a concessão da parte do Moçambique, só em nome da paz, e isso foi concedido, nós temos a paz. E nós temos que saber que Moçambique nunca conheceu uma paz efetiva há mais de muitos anos. Muitos anos. Quando falo de muitos anos, não estou a falar apenas da guerra de destabilização, 16 anos, não estou a falar da guerra da luta armada, não estou a falar, estou a recuar até as guerras tribais, quando Moçambique ainda não era Moçambique, ainda quando reinava, nós não conhecemos uma paz efetiva. Mas agora nós temos tudo para construir uma paz efetiva. A exemplo de processo de reconciliação que aconteceu, de paz que aconteceu ao longo dos 16 anos, depois da guerra dos 16 anos, é que nós tivemos aqui a celebrar uma paz ao longo de um tempo, mas a questão da reconciliação, que era a questão do fundo, não foi resolvida. E eu tenho o costume a dizer que para nós podermos ter a paz, temos que aprender com os nossos próprios erros. No passado nós tivemos uma paz que não foi duradoura. Por quê? Ela estava focada na reconciliação dos beligerantes, conforme dizia o Kumbane, que os beligerantes tinham que conversar. Estão agora a conversar, mas qual é a questão do fundo que deve ser resolvida? A reconciliação. Temos, por exemplo, aqui na cidade de Maputo, um bairro chamado Bairro Magude, acho que é urbanização. Aquela gente refugiaram-se àquele bairro, depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, continuaram a viver as mesmas condições, nunca se reconciliaram com as suas terras em Magude, nunca se reconciliaram com as suas campas, nunca se reconciliaram com a educação, nunca se reconciliaram com o comércio, e muitos desses continuaram fora do país, como imigrantes na África do Sul e tantos outros países vizinhos. Então, se nós queremos defender interesses nacionais, temos que calar as armas, conforme está a acontecer agora, e irmos ao fundo da situação e procurarmos saber o que é que nós devemos fazer, precisamos fazer, para podermos alcançar uma paz efetiva. E essa resposta não há de sair das negociações entre o líder da Renamo e o Presidente da República. Quem vai trazer a resposta dessa questão é um espaço de observação daquilo que são as necessidades do povo moçambicano no geral, a partir das políticas públicas de inclusão, a questão do emprego, a questão da educação, a questão de participação política. E pararmos de nos colocarmos na caixa que quem fala a favor é da Frelimo, quem fala contra é da Renamo, quebrarmos esses paradigmas. Quebrando esses paradigmas, volto àquilo que é o ponto de questão que os meus colegas do painel já tinham levantado. Vejo o presidente Nyusi a ser um líder pragmático, que lidera com exemplos. E cada um de nós, como moçambicanos, temos o nosso Gorongosa por percorrer, sobretudo aqueles que estão na liderança. Quantos desses nossos chefes de postos estão sentados nos seus gabinetes e não vão para resolver os problemas do povo fora do seu gabinete? O presidente Nyusi demonstrou que já é possível sair-se do Maputo para Gorongosa para resolver o problema quando interessa ao povo. Então, é uma aula
que eu acho que, para além de resolver o assunto de paz, o presidente Nyusi está para transformar o aparelho do Estado em um aparelho que serve o povo, conforme tinha sido previsto pelo presidente Samora Moisés Machel. Então, eu acho que cada chefe do posto, o secretário do bairro, todos aqueles que estão na liderança, na função pública, nas comunidades, devem começar agora a observar qual é o meu ngorongosa que eu devo procurar para resolver o problema do povo. E eu acho que essa é a lição que o presidente da República está a tentar trazer nesse contexto de negociações com o líder da Renamo. Mas também há que realizar. Há uma expressão em Xangana que se diz "Amacinza machalo com almabid". Isto significa que as pulseiras só tocam quando forem duas. E o líder da Renamo, o presidente da Renamo, tem um papel muito importante nessa questão. Porque ele não é só o representante de um grupo armado, representa um eleitorado quase que a metade daquilo que é a eleição do presidente da Frelimo em todas as campanhas ou processos eleitorais. Exato. Estão de parabéns e nós precisamos de cada vez mais de uma visão de líderes que pensam mesmo fora da caixa. Eu acho que o que mais fez com que até hoje nós chegássemos aqui é a falta de comprometimento dentro das lideranças que nós estamos a ver agora, que o presidente Nyusi terá, como jovem talvez, aprendido do passado, daquilo que foram os processos de pacificação em Moçambique. Muito obrigado. Kumbano, levantou ali a questão, portanto, o Simão Nyambe, do cometimento dos dois líderes, portanto, Afonso Dhlakama e, portanto, o presidente Filipe Nyusi, e falando, portanto, de lideranças, ocorre-me a liderança do MDM. David Simango tem estado a chamar também a intervenção, ou a pedir a intervenção de outras forças vivas da sociedade neste processo de diálogo político no país. Em que medida que uma eventual inclusão, portanto, de outras forças vivas, partidos políticos e por aí afora, neste processo pode ser determinante neste contexto atual, portanto, de negociações e diálogo pela paz? Bom, neste contexto atual, eu não sei se seria determinante a inclusão de outras forças vivas da sociedade. Numa fase posterior deste diálogo, eu acho que sim, sem dúvidas que haverá um papel muito determinante que o resto da sociedade, o resto das forças vivas da sociedade moçambicana que não estão envolvidas nesta fase das negociações vai desempenhar. Mas por agora, o que nós devemos fazer, na minha opinião, é acarinhar este processo, com o conhecimento de que o que está a ser feito por estes dois líderes não é nada fora do mandato que nós demos. Porque quando este conflito eclodiu, a sociedade gritou e disse: faça a favor o governo de Moçambique, na pessoa do presidente da República, que chefia o governo, converse com a Renamo. Este clamor foi de todos nós, de todos os cantos do país. E o processo iniciou, como todos nós sabemos, com formação de comissões aqui, com a primeira tentativa do Presidente da República conversar com o líder da Renamo, no Ind Village. Isso acho que aconteceu no dia 9 de fevereiro de 2015, pouco antes de completar o mês em funções como Presidente da República. E depois seguiu-se mais o encontro, e depois houve a tomada de posse dos deputados na Assembleia da República, da Renamo, que não queriam tomar por causa das diferenças que tivemos sobre os resultados das eleições de 2014. E depois houve aquele processo de quem tem armas tem que entregar. Esse é o historial sobre como nós chegamos ao conflito. E foi difícil porque depois a confiança quebrou-se, com os ataques que aconteceram, que não foram reclamados por ninguém, mas que se suspeita que tenham sido organizados por esquadrões da morte, que foram constituídos como ninguém sabe, etc, etc. E o líder da Renamo acabou voltando à sua trincheira, onde está. E depois houve intervenção dos nossos mediadores, foram buscar a ele, foi à Beira, e depois na Beira foi interpelado pela polícia, no espírito da lei, entrega-nos as armas, vamos conversar, mas sem armas, e tudo isso levou a este conflito. E a confiança perdeu-se entre as partes que tinham que negociar este processo. Então, onde é que as outras forças vivas da sociedade aqui
podem ter espaço para a reconstrução desta confiança que foi destruída, se não forem as duas partes que entraram em conflito. Eu penso que nós temos que dar espaço para que os beligerantes, como sempre fomos chamando a eles, discutam este assunto, esgotem as suas diferenças, porque tudo o que transpirar, este medo, este ceticismo que nós temos de que nós sabemos que estão a discutir, eu penso que até pode ser uma falácia um bocado, que não sabemos que estão a discutir. Estão a discutir a nossa paz. É aquele mandato que nós lhes demos. Conversem sobre qualquer que sejam as diferenças que levaram vocês a perderem confiança para não conversarem. Façam o favor de eliminar essas diferenças e vamos tratar o assunto da paz. Então, vão eliminar as diferenças. Com as duas comissões técnicas que formaram agora, há de haver recomendações que vão sair de lá. Isso vai desaguar na Assembleia da República. E lá, na Assembleia da República, estamos todos representados. Mesmo aqueles que não estão representados, a Assembleia da República terá que criar uma plataforma para que todo o povo moçambicano possa participar na discussão do que será o desfecho do entendimento dos beligerantes. É aí onde entra, é ali onde eu acho que todos nós os outros podemos entrar. Pois. Portanto, é desta forma que eu acho que, neste momento, as outras forças vivas da sociedade moçambicana o que devem fazer é apadrinhar este processo até chegar à altura em que seremos todos chamados a dar um contributo. Salomão Moiado, como é que analisa esta pretensão, portanto, do MDM na voz do seu presidente fazer parte, portanto, deste processo? Bom, era bom lembrarmos como é que começou a haver esta discussão entre o governo e a RENAM. Começou com um pedido de audiência pela RENAM ao governo. E foram recebidos no governo e, a partir daí, ampliou-se isto para as comissões que andaram a negociar no Centro de Conferências João Quixissano e continuou até onde chegou. Portanto, foi um pedido de audiência de um partido ao governo. Agora, qualquer partido pode pedir audiência ao governo e dialogar aquilo que achar necessário dialogar. Tem que ter uma agenda, tem que ter um ponto a discutir. Ora, isto evoluiu de tal forma que o que estão a discutir agora, a partir de um pedido de audiência, já não diz respeito apenas a uma necessidade intrínseca de um partido, mas já afeta a todos nós. Fala-se da descentralização, fala-se da despartidarização das Forças Armadas, o que são coisas de interesse coletivo de todos nós. Claro que esses assuntos não vão terminar nas chamadas telefônicas entre os dois presidentes. Esses assuntos vão ter que ser homologados e legislados ao nível de um parlamento. Portanto, eu penso que os partidos políticos que estão neste momento representados no parlamento terão certamente a chance de discutir, até estão a ter agora mesmo, estão a discutir, só que não estão sentados ali naquela mesa onde um grupo da RENAM sentou com uma delegação do governo. Eu penso que, para mim, é extemporâneo discutir esta coisa de integração de mais forças para fazer o quê? Só para dizer que estão lá presentes. E há muitos fóruns onde o próprio MDM está representado. O senhor Davis Simango é membro do Conselho do Estado. O senhor Davis Simango tem estado com o Presidente da República, até viajaram juntos para a Holanda. Estão a conversar, estão a dialogar. Portanto, eu não vejo que haja uma exclusão de alguém, mas há conveniência de o diálogo continuar neste formato, em virtude de estas duas partes terem pontos concretos a tratar. Vejamos que uma parte que está-se a discutir da reintegração das forças residuais da RENAM, isso vem de Roma. Nessa altura não havia o MDM. Então, houve falhas na implementação do Acordo Geral de Paz, em que não houve a integração efetiva de todas as forças residuais da RENAM. Agora, eu não vejo qual seria a contribuição do MDM neste aspecto. Então, penso que seria uma presença física apenas e não ia ajudar muito. Portanto, eu penso que nós não devíamos reclamar apenas a presença física de mais um ou dois partidos. O que nós devemos exigir e pressionar é que este processo seja célere e termine com bons resultados, tal como mais ou menos agora começamos a ver. Portanto, o que nós temos que fazer, na minha opinião, é apoiarmos estes dois dirigentes, porque parece que
o que estão a fazer representa as nossas expectativas. Então vamos apoiar. E resolve, inclusive, as expectativas do próprio MDM. O MDM está a discutir, sugeriu, até apresentou propostas para que haja eleição dos governadores. Estou a saber que essas comissões de descentralização que foram criadas estão a discutir exatamente isso. Claro que não vão ser eles a aprovar. Hão de ter uma proposta final que vai ser submetida ao Parlamento para ser sufragada por todos. Portanto, eu penso que seria atrapalhar o processo se nesta altura nos desviássemos do essencial para discutir a inclusão de mais 1 ou 3 partidos. Eu penso que não seria, para mim não seria tempestivo nesta altura. Era bom que continuássemos assim. O que nós temos que pressionar é que haja resultados e que os resultados sejam irreversíveis. E ainda bem que os 2 líderes estabeleceram o mês de dezembro como a altura apropriada para se chegar a coisas concretas, substanciais. Pois bem, a sua opinião em relação, portanto, em relação a isto, se centra-se também na necessidade de uma celeridade, exigência de celeridade, portanto, neste processo e não inclusão de outras forças que eventualmente pudessem criar algum ruído a um processo que já vai, portanto, a um determinado ritmo. Bem, o sim ou não não é efetivamente o que está em causa pelas razões que muito bem os meus colegas apresentaram. Agora, que é preciso ter em mente que a diversidade ideológica, ou conflitual, ou de interesses no país cresceu de forma tão gigantesca, okay? E inclusive as próprias forças determinantes dessa tal de paz não são apenas aquelas duas, olhando quer para o contexto interno como exterior de Moçambique. Então, pode-se dizer que no momento, portanto, próximo, portanto, isso é fator a ser considerado. Agora, para já, há efetivamente as questões que deram origem ao antagonismo, esse antagonismo que exacerbou-se até, portanto, aos níveis que a gente assistiu. Nesse ponto de vista, não estou a ver, efetivamente, como dizia o Moiano, a necessidade de um ator que não faz parte do início do antagonismo. São as questões de Roma, são entre vários outros aspectos em jogo. E aqui vale a pena fazer um footnote para chamar a atenção ao perfil de sociedade civil que Moçambique tem ou herdou, que não é propriamente um perfil de sociedade civil endógeno, ou seja, que cresce com problemáticas internas e se estrutura, não é, como forma de poder alternativo, poder, portanto, de influência, etc, etc. Não é necessariamente isso. Portanto, tem outra lógica, que não importa aqui estar a referir. Daí que não estou a ver por que estaria esse ator, portanto, aqui envolvido. Mas que a médio e longo prazo, esse vai ter que ser o modelo de gestão da governação em Moçambique. Isso sim, porque vão começar a surgir, inclusive, formas de contestação do modus operandi faciente da governação nacional. Então, isso é um ponto a ser tomado em consideração. Quando falamos de descentralização, efetivamente, o que é descentralizar? É você criar polos de poder, portanto, que não são tradicionais ao centro do poder. Okay? É por aí. Pois bem, caríssimo Ian, falamos, portanto, que até dezembro, até o final do ano, pretende-se alcançar um acordo definitivo. A questão que lhe posso colocar é se, efetivamente, de dezembro até as eleições futuras, as próximas eleições, teremos tempo suficiente, portanto, para que todos os resultados alcançados durante este percurso até lá sejam devidamente analisados e encaixados para que possam fazer com que o processo decorra aos níveis que se desejam.
Bom, eu acho que dezembro, na verdade, é o momento em que as duas partes envolvidas deverão trazer resultados à mesa para serem discutidos e possivelmente serem submetidas também à Assembleia da República para serem homologadas. Mas mais do que o processo que nos leva até dezembro, onde até hoje nós estamos a gozar de uma paz, embora seja uma paz armada, não é negativa nesse caso, nós temos que nos lembrar as causas do conflito. Nós vamos a mais um ciclo eleitoral e nós lembramos-nos muito bem que esse conflito que eclodiu nesses últimos anos sempre tem os processos eleitorais como o seu ponto central. A questão que nós colocamos é, dentro desse processo todo de discussão, o que está sendo discutido em relação à questão da transparência, credibilidade dos processos eleitorais em Moçambique? Porque nós não podemos apenas pensar na paz, porque já estivemos a sofrer que a nossa moeda depreciou, o custo de importação, já que somos tão dependentes das importações, subiu. Temos que pensar nas causas. Mas para além do processo eleitoral, é importante fazer referência que a questão da inclusão, a exclusão que muitos talvez sentem, a questão da fraca aplicação das políticas públicas aprovadas pode ser também a causa desses conflitos que estamos a viver. É por isso que, em algum momento, eu discutia com o meu amigo Kumbani, olha, aqui muitos pensam que a Renamo tem legitimidade em usar, por exemplo, a força para reclamar qualquer sejam as reivindicações advindas do processo eleitoral. Eles estão a sequestrar os interesses do povo moçambicano, porque, na verdade, se a Renamo não tivesse as armas, não teria feito a guerra, teria usado outros elementos para fazer entender ao povo e ao governo que há necessidade de mudança e chegar-se ao mesmo ponto de centralização. Nós temos políticas públicas não muito bem aplicáveis, tal que até hoje existe um lugar onde o governo, o Estado, não se faz sentir, onde há pessoas que nascem que não têm clínica, ou hospital, ou posto de saúde, onde não tem carteira, não existe escola. Então, esses são elementos que, a longo prazo, são causa de um conflito permanente, onde as pessoas se sentem excluídas. Então, nós temos que pensar que até dezembro tudo seja resolvido, é uma plataforma apenas de pacificação, mas para resolver problemas de fundo, sobretudo elas todas viradas nas questões das políticas públicas, que pode fazer com que todo moçambicano, seja onde estiver, tenha o BI e ser capaz de se autorrealizar, o governo, o Estado ter essa máquina que se faz sentir na vida dos moçambicanos e que todos se sintam parte desse país. E aí nós teremos que dizer que Moçambique agora já é uno indivisível. Mas de como está hoje, há sítios que o governo não chega. Há sítios que a presença do Estado é inexistente. Então, essas são causas de conflitos para além da guerra. Por isso que, em algum momento, eu digo, a Renamo sequestra e faz-nos pensar que o problema são eleições, não é o processo eleitoral. Eu tenho dito sempre que há muita coisa em termos da função pública que não está a funcionar e estão todos os dias lá empenhados os funcionários públicos, a eficiência, nesse caso, a qualidade do serviço público. E vou repetir que sempre, por exemplo, se nós formos a observar, quem quer se transportar de um canto para o outro não pode esperar pelo serviço público de transporte, porque é ineficiente. Se quer segurança e chegar a tempo, tem que recorrer sempre a um privado. Se precisar, digamos, de uma boa educação, não recorre ao ensino privado, o público, aliás, vai sempre à saúde, idem, e tantos outros setores. A questão é, o que está sendo feito para aliviar a vida desses tantos que se sentem excluídos até do serviço público, que é deles, bem merecente? E essa é a causa do conflito. Não é o processo eleitoral se contamos bem ou contamos mal. É como que o povo, no geral, se sente com os serviços públicos. E essa é a tarefa, e nós amputamos
a Frelimo, que deve se transformar para poder responder à questão e à demanda da questão da qualidade nos serviços públicos, a eliminação dos mais-lavos, a inserção de toda a gente na educação, a inserção de toda a gente no processo de saúde e tudo mais. Então, nós temos que ver o problema do conflito, não necessariamente com o bloqueio do Muxungwe e com as armas do Afonso Dhlakama e o seu partido, mas vermos o problema do conflito no seu modo, na perspectiva geral. É por isso que nós continuamos a ter ladrões na periferia da cidade e na cidade. Reportagens já são vistas todos os dias, que reportagens violentas, que não tranquilizam. Então a paz não é o calar das armas da Renamo, a paz é aquilo que nós temos que devolver como Estado àquela vovó que vive embaixo de uma árvore e sabe que tudo que está lá deixado ninguém vai lhe ameaçar e estará tudo bem. Isso é o que tem que ser discutido depois de dezembro, que essa é uma plataforma muito bem-vinda, mas nós, como moçambicanos, temos uma tarefa profunda de procurar identificar os problemas que possam, de facto, ser resolvidos no âmbito da busca dessa paz efetiva. Isso, obrigado. Nós vamos observar uma breve pausa, voltamos a seguir com mais alguns pontos de análise. De igual forma, também vamos abrir a linha para os nossos telespectadores para que possam interagir, portanto, com o nosso painel, possam interagir connosco cá deste lado, colocando algumas questões ou algumas reflexões, mormente, portanto, o tema que está neste momento em análise e em conversa aqui no programa. Até já. Pois bem, estamos de volta para a segunda parte do nosso programa. Penso que temos um telespectador já em linha. Muito boa noite. Muito boa noite. É o Gabriel. Boa noite. Já está a participar. Quero deixar ficar, portanto, a sua reflexão, o seu pensamento ou alguma questão ao painel? Eu, como analista popular, gostaria de saudar o painel que está aí. Deixa eu desligar a televisão, porque senão fazer eco. Saudar todos os painéis, os participantes, os convidados do curso, mas em nome do Romão Moia. Esse é grande homem. Na minha opinião, como analista popular, a paz é para nós haver paz em Moçambique efetiva. É preciso que a confiança entre os nossos entes da República e da Nação. Porque fazer política não é fazer com a arma. Se um dos participantes aí que é preciso usar a arma não se resolve tudo. Uma pessoa não pode viver com uma cobra mamba dentro da casa. Então, andar de tempo vai te morder esse povo. É preciso que as armas fiquem com o Estado.
fazemos política através de marcha. Sabemos que havia um problema antigamente, que a Frelimo não é fácil em conversação, mas agora já é fácil. As pessoas, os líderes conversar, chegar ao consenso. O FIC também, o MDM, estava a reclamar, mas ele reclama, não pode reclamar agora, porque ele, quando começou essas conversões, ele ainda não existia como membro da Renam. Agora ele já tem o seu partido, tem que deixar essa parte acabar. Então eles vão entrar, conversar. Esse país não é da Renamo, não é da Frelimo. Esse país é de todos os moçambicanos. Nós todos devemos resolver os nossos problemas, conforme estava a falar o Salomão Moiano, conforme estava a falar os outros ali que os convidados. Penso que terá ficado definitivamente, portanto, o essencial desta sua intervenção. Obrigado. Vamos, portanto, manter a nossa linha aberta para outros telespectadores também que queiram, portanto, interagir no nosso programa. Lembrando, portanto, que estamos a analisar, portanto, a falar sobre o encontro de Filipe Nyusi e Afonso de Lacama e as perspectivas, portanto, que este encontro abre. Já deixaram ficar, portanto, os nossos convidados aqui ao programa, os meus convidados aqui ao programa, que este encontro quebrou de todas as formas o protocolo, o Kumbana aqui prefere dizer, a tradição, portanto, daquilo que acontecia. O Afonso de Lacama não veio à capital do país, mas moveu-se o Presidente da República até Sofala, Gorongosa, para este encontro e, ao que tudo indica, bons resultados poderá produzir, portanto, este encontro. Mais um telespectador em linha, muito boa noite, bem-vindo ao programa. Obrigado, boa noite. Boa noite, painel. Assim, eu acho muito bom, é de louvar a iniciativa dos dois líderes. Eu acho que devia-se fazer muito mais. Nós temos que sair dessa incerteza em que o país se encontra. Estamos a passar momentos críticos e que a economia precisa desenvolver. Eu acho que é um bom sinal para os investidores, é um bom sinal para nós. Mas o que eu acho que é importante, que o presidente da Renamo, tanto da República, que dizem que luta pelos interesses do povo, é que devia ser bom nos dizer, de facto, o que é que eles estão a conversar. Nosso acordo de Roma, ficamos 20 anos em paz e, de repente, ouvimos as armas e não sabemos o que está a acontecer. A Renamo disse que as armas estão por direito, que assinaram em Roma, e o governo disse que as armas da Renamo são ilegais. E nós, como povo, não sabemos da verdade. Eu acho que seria muito bom nos informar em que estágio este diálogo está. Eu fico preocupado quando o Presidente da República vai a Gorongosa, depois fala no telefone e a gente não sabe o que está a acontecer. Será que o Presidente levou uma mala de dinheiro no seu helicóptero para dar ao líder da Renamo? O que aconteceu? São essas dúvidas que eles devem nos esclarecer. O que está a acontecer não é questão da gente dizer que estão de parabéns ou não estão de parabéns. Não é um favor que estão a prestar ao povo moçambicano, é por direito, é por lei, deve nos proteger, deve nos garantir, a Constituição nos garante que nós devemos viver em paz e segurança. Agora, não vejo aqui quem é o protagonista, o presidente, se é o da Renamo. O que é importante é que nós devemos estar a par do que está a acontecer e que não estamos a pedir a favor. É uma incidência como povo, como cidadãos deste país, e que estão a tratar dos nossos problemas. Então, deve nos informar, exigimos que eles nos esclareçam, nos digam o que estão a tratar. Não queremos amanhã aparecer alguém porque está tudo bem, de repente estão com arma nas estradas a matar. O que é que se passa? É porque não se resolveu uma questão X. Que questão X que o povo não sabe? Esta é a questão. Quem morre quando vão parar nas estradas é o povo. Quem fica com fome quando nos priva de ir às escolas é o povo. Então, merecemos um esclarecimento, merecemos saber o ponto da situação, do que esses dois estão a se tratar. Quando é que o Presidente da Renamo vai sair das matas? Quando é que essa questão vai ser ultrapassada? Não é para aparecer aqui na fotografia, porque depois são eleições autárquicas, querem ganhar votos, e depois daquilo vamos ver um bang-bang,
e depois vai chegar as eleições gerais, vão sentar, depois daquilo nós pretendemos. Obrigado pela sua intervenção. Penso que terá deixado de ficar também as linhas mestras do seu pensamento. Vamos continuar com as linhas abertas para que outros telespectadores também possam interagir connosco, possam intervir dentro, portanto, deste tema de análise, que é o encontro de Filipe Nyusi e Afonso Dhlakama e as perspectivas, portanto, para a paz em Moçambique. Falou ali, portanto, o Simeão Nhambe, do pragmatismo de Filipe Nyusi, e os telespectadores também, portanto, a dizerem que o protagonismo não deve ser, portanto, atribuído nem a uma nem a outra parte. Portanto, esta é a obrigação das duas partes, devolver a paz aos moçambicanos. Muito boa noite, bem-vindo. Sim, boa noite. Pois, já está a participar? Sim. Eu chamo Afonso. Alô? Sim, Afonso, nós estamos a acompanhar. Pode deixar ficar o seu pensamento, a sua reflexão, enfim. Sim, primeiro quero cumprimentar o painel e pedir, não é, que o líder de Renamo não seja cercado, que não hajam forças ocultas, forças com más intenções, e depois para tudo deitarem água abaixo. Hoje estamos a festejar, estamos contentes que afinal os dois líderes já puderam se encontrar. Então esperamos nós que não hajam algumas forças orientadas, não sei, com qualquer que seja, para provavelmente cercar o líder da Renamo ou qualquer outro, para depois tudo voltarmos como estávamos. Então o que estamos a pedir é que o líder da Renamo, se for para sair das matas, converse com o presidente da República e que nenhum seja cercado, sobretudo o líder da Renamo, não volte a cercar mais. Não é bom. Aquilo que nós estamos a fazer, estamos a dar um mau exemplo para fora do país, para os nossos filhos, nossos netos. Entre nós fazermos aquilo, é mau, é feio. Então, se é para entregar as armas, que seja de forma, como foi acordada, não sei o quê, de forma, como chama, civilizada. E não nos moldes em que está, depois para voltarmos a ver pessoas mortas. E aqueles que morrem, até são inocentes, que nem tem nada a ver. Há de ver que há pessoas mesmo aqui em Manica, morreram pessoas, quer dizer, militar chegava ali, encontrava este porque é daquilo, é porque não sei o quê, era morto. Pessoa que nem sabe, que nem tem um hospital, que nem tem o quê. Então pedimos nós que essas coisas não voltem a acontecer. Estou a dizer militar em ambas as partes, morriam pessoas que nem nunca tiveram passaporte nenhum dia. Que nunca, tudo é a culpa deles, então. Há pessoas que morrem inocentes, então. Não vale a pena essas coisas. Já chega, basta. Estamos a pedir. Obrigado, boa noite. Muitíssimo obrigado por esta intervenção. Portanto, há uma concordância de que há que fazer esforços para que a paz seja alcançada o mais rápido possível. E, aliás, os dois líderes deixaram ficar que até o final do ano têm esta vontade, portanto, de devolver a paz definitiva aos moçambicanos, e vamos todos torcer para que assim seja. Vamos falar com mais um telespectador. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Muito boa noite. Respondo pelo nome de Cadu Moreira, Matola, Barcangolote. Bom, saudar também aos doutores aí presentes e a todos os doutores da CELC Televisão para também deste programa. É de saudar esse encontro, né? Essa quebra do protocolo que alguns, ou o doutor Kumbana não chama de quebra do protocolo, mas sim quebra da tradição, né? Assim, é um encontro entre o Venda República e o Venda Renamo, porque alguns pseudo-analistas anteriormente, durante o governo do Guebuza, no seu fim, diziam que não fica bem que um alto responsável da nação vá a um local externo, né? Encontrar-se com um certo dirigente de um partido político. Então, não sei o que dirão desta vez. Porque para mim o que não interessa os meios, mas enfim, nesse caso o fim. Mas nesse caso concreto, para mim, como dizia um associador nesse caso, é importante que a gente saiba o conteúdo que está a discutir lá, porque é uma questão de direito a essa informação por nós o público, nós o povo. Nós temos que saber o que é estão a discutir, para que nós possamos saber atribuir a culpa quando as coisas não correm muito bem. Saber quem realmente tem razão e quem não tem razão. É um direito constitucional para nós também, isso. Questão de direito a essa informação, nesse caso, é um decreto publicado em 2014, se não me engano, em 2014, acho que foi em dezembro. Então, temos que saber. Então, nós aqui também endeusar uma das partes aqui, porque também o Presidente da República, a quando a de posse, prometeu e fará de tudo para trazer a paz para o povo moçambicano. Então, é o seu dever, é o seu direito, nesse seu dever, nesse caso, o
proporcionarmos essa paz a todos nós moçambicanos. E muito boa noite, obrigado. Acho que eu quero dizer muito bem. Obrigado pela sua intervenção. Disse o presidente Filipe Nyusi, portanto, quando a sua tomada de posse, que no seu coração cabem todos os moçambicanos, e aqui o Cadu Moreira a recordar-nos um pouco, portanto, deste discurso inaugural do chefe de Estado. Vamos continuar com as linhas abertas para ouvirmos mais alguns telespectadores e a seguir voltamos, portanto, para o nosso painel. Vamos falar com mais um telespectador, Agostinho. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Bom, muito obrigado pela pessoa dispensada. Mas o que eu tinha a dizer neste momento é, olhando a questão, de facto, quanto à questão daquilo que tem acontecido, sobretudo quanto à questão do Nobel da Paz, que temos assistido ao nível do mundo, eu gostaria que, se a gente falasse da questão daquilo que o líder da Renamo tem feito exatamente aos esforços daquilo que era estabelecer a paz para o povo moçambicano. Muitas das vezes o que tem acontecido aqui é que são exatamente ter atrofiado o Presidente da República, ou, digamos, do lado da Frelimo. Mas eu gostaria que desta vez, para mostrar a reconciliação exatamente dos moçambicanos, se de facto for a se concretizar, gostaria que do lado da Renamo fosse desta vez a sendo considerado como o homem que respondesse exatamente pelo Nobel da Paz, de forma a garantir que ele também tem um papel muito importante exatamente neste processo da paz. Portanto, a minha contribuição seria exatamente quanto à questão de dar um mérito ao público, Nobel da Paz, de forma que ele sinta que é importante como moçambicano e está a lutar sobre os interesses de todo o povo moçambicano. Portanto, muito obrigado pela atenção. Disse obrigado por esta intervenção, por esta participação. Portanto, mais uma reflexão de mais um telespectador, aqui, portanto, a representar os vários moçambicanos e as várias questões que os moçambicanos pretendem ver respondidas em relação, portanto, a este diálogo pela paz. E uma das questões, de fundo, foi esta que foi colocada: o que é que efetivamente se está a conversar para que não possa interferir futuramente e não possa perigar no futuro uma paz, portanto, que não seja, portanto, abalada. Vamos já na Pula falar com mais um telespectador. Muito boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite. Boa noite. Aqui fala o senhor Antônio de Nampula. Estamos juntos? Sim, Antônio, nós estamos a acompanhar a sua intervenção, pode prosseguir. Eu gostei muito bem a visita do presidente, mas ainda resta uma coisa, porque aquela vez que o líder da Renamo foi cercado, foi o mesmo presidente que tirou aquela equipe e trouxe o presidente na beira. Mais tarde, o mesmo presidente, não sei ele, não sei quem, mandou cercar. Se naquele dia a Renamo respondesse, ia morrer muita gente. Agora, essa vez, gostaria que não pode acontecer como aconteceu aquela vez, porque muitas das vezes o nosso governo falha muito na Renamo. E nós não queremos também, a conversa que eles estão a conversar, poderiam falar ao público para nós sabermos o que estão a tratar. Se aqui falar com as pessoas, nós não estamos a saber o que estão a fazer, porque amanhã, quando haver contradições, já nós não vamos saber o que estavam a tratar, quem tem razão, quem não tem razão, como falou aquele outro espectador. E também, o nosso governo não pode chamar o líder da Renamo para vir, para mais tarde começarem a tentar ou a caçar, ou a tomar emboscada, ou a fazer o quê? Quer dizer, fazer de uma isca, só para poder... Pois, infelizmente perdemos a ligação deste telespectador, o António, que ligava-nos de Nampula, mas terá deixado de ficar algumas questões, terá deixado de ficar também a sua reflexão em relação a este processo de diálogo e este encontro entre o Presidente da República e o líder da Renamo. Eu volto aqui, portanto, para o meu painel, depois de ouvirmos alguns pensamentos de concidadãos nossos, e venho para cima com a água. Esta não é a primeira vez que temos, portanto, promessas de um entendimento definitivo, portanto, entre o Governo e a Renamo. O ano passado foi, portanto, em relação
ao pacote de descentralização, que andou, mas depois não chegou, portanto, a proposta ao Parlamento. Em relação a este momento, o que é que se pode esperar efetivamente desta nova promessa? Que garantias é que os moçambicanos podem ter efetivamente de que se vai cumprir o que se está neste momento a discutir ou a conversar? Okay. Bem, por razões históricas, nós não temos um perfil de governação comunicativo entre governantes e governados. Por isso é que é normal nós ouvirmos, portanto, este tipo de manifestações que as pessoas, portanto, de incertezas que as pessoas vão apresentando, e não é por acaso também que o denominador comum dos intervenientes é querer saber, mas afinal de contas, o que é que estão a falar, etc, etc. Olha, pela natureza dos dossiês, em primeiro lugar, há questões que não são de ânimo leve, portanto, publicitáveis, porque envolvem, inclusive, aspectos de estratégia, okay? Não só militar, mas também, inclusive, de acordos que vêm já de longa data da relação entre estes dois partidos, que é preciso, ao meu ver, primeiro averiguar, okay? Como é que se mantém estas duas posições e como é que estas duas posições depois, fazendo sentido até sob o ponto de vista legal, constitucional, etc, etc, para depois levá-las a público. Este é um outro ponto. Mas também aqui há um crédito que é preciso dar a estas opiniões, porque efetivamente qual vai ser a relação de custo-benefício que vai trazer, portanto, a confiança, a amizade e o restabelecimento da efetividade da paz, por aí adiante. Este custo-benefício, embora assinado hoje, vai ter repercussões para gerações a seguir. E um dos grandes problemas, inclusive, que nós temos que ter cuidado, é que a nível mundial, as classes políticas estão cada vez a dizer menos às gerações recentes. Então, isto não sei o que é que vai ser, sob o ponto de vista dos compromissos que se estabelecem para o preço desta confiança, desta paz, etc, etc, portanto, para um futuro. Mas para já dizer que só o fato do restabelecimento, portanto, da estabilidade político-social, só o fato do restabelecimento, pelo menos, de alguma confiança para a atuação de atores econômicos, quer locais ou estrangeiros, isto aqui, pelo menos, vão servir de indicadores, portanto, de curto prazo. Agora, a grande questão aqui é, sob o ponto de vista da arquitetura deste diálogo que vai para frente, é preciso, de tempo em tempo, ir trazendo indicadores. São estes indicadores, okay, que vão dar esta confiança que está aqui a perguntar, sob o ponto de vista quer econômico e, sobretudo, da estabilidade social das pessoas, não é? As pessoas devem sentir que, olha, fruto deste acordo, fruto destas iniciativas, há um quadro lógico que está a produzir resultados. Então, esse é o único, não tem outro, porque não temos história disso. Pois, essas incertezas foram, portanto, uma das tónicas aqui nas intervenções dos nossos telespectadores. Agora, está-se a trabalhar muito seriamente, muito profundamente no restabelecimento da confiança das lideranças, mas também há que trabalhar no restabelecimento da confiança dos moçambicanos no seu todo, em relação, portanto, a quem decide, a quem discute, em termos concretos, em relação à paz em Moçambique. Sim, certamente, mas uma das grandes lacunas que o nosso país tem é a qualidade do parlamentar que nós temos, porque em algum momento eu quero acreditar
que quando nós falamos do conflito em Moçambique, não podemos, eu gosto de não estar apenas encorrelado na Renamo, e amputar alguma responsabilidade da Assembleia da República, porque alguns assuntos que a Renamo hoje está a reivindicar, se nós tivéssemos uma Assembleia da República que representa de facto os interesses do povo, a Renamo como um partido político armado não teria nada para reivindicar. Então, acho que há necessidade nesse processo, na questão da descentralização, termos que aprofundar cada vez mais o perfil de um deputado e como é que ele deve se impor dentro da Assembleia da República em relação às leis que estão sendo aprovadas, em relação ao seu papel de fiscalização, em relação ao seu papel de representação, a quem eles representam em termos de interesses. Porque nós não podemos ficar apenas aqui a discutir que, olha, nós temos 2 partidos e esses partidos, e hoje estamos aqui a falar do líder da Renamo, estamos aqui a falar do Presidente da República, a resolver um assunto que nem devia ter chegado a eles, devia ter terminado e resolvido dentro da Assembleia da República. Então, há necessidade, eu acho, que, embora os 2 líderes, o Presidente Nyusi e o Presidente Ilegado, estejam envolvidos no processo de negociações, que no futuro Moçambique tenha que, de facto, nesse processo, eu espero, que não espero, não imponho, mas acho que uma das coisas que devia ser vista no processo de descentralização é o modelo que nós temos na eleição do deputado que representa o povo. Porque muitos dos nossos parlamentares representam a um círculo eleitoral, mas que não são devidamente eleitos pela pessoa, que não levam a agenda individual da base, e eles não conhecem a realidade do povo a que representam. Até alguns nem estiveram, nem sabem, nem conhecem na profundeza quem são as pessoas que eles representam. Daí que todos os assuntos estão virados não necessariamente ao povo, mas sim para os interesses partidários. Então, estamos numa volta de Renamo, Frelimo, MDM, Renamo, Frelimo, MDM, e o povo fica totalmente excluído. Então, se nós queremos ver a inclusão acontecer, temos que responsabilizar o deputado. Na Assembleia da República, ele sai diretamente do seu círculo eleitoral, vermos a sua fotografia ali, na minha localidade, que hoje a pessoa que vai nos representar, dentre tantos, um deles é este. E eu ir às urnas e votar por um homem que sei que um dia poderei o questionar ou o punir diretamente através do voto. Então, isso seria, de facto, estarmos a tentar resolver problemas de inclusão, porque sabemos que as pessoas na base estão representadas. Então, o conflito moçambicano é um conflito que não está sendo até agora atendido de uma forma muito profunda. Nós precisamos de transcender as barreiras atuais, continuar como o Presidente Nyusi está nos a ensinar, quebrar os paradigmas e reinventarmos. Aliás, uma das formas para poder-se alcançar a paz e mantê-la precisa-se de uma criatividade, ser capaz de ser criativo quando o momento já exige novas características de convivências dentro de um espaço político, econômico e social. Exemplo da crise econômica, muita gente viu que as importações não resultam e está virada para a agricultura, estão a produzir, agora temos muito tomate, porque as pessoas estão a produzir, viram que as importações... Quer dizer, nós temos que usar esses momentos não necessariamente para vermos 2 líderes a resolver, mas para resolvermos todos os nossos problemas de uma forma holística. Pois bem, dentre os vários problemas que se pretende resolver, tem a questão da descentralização, tem a questão, portanto, da despartidarização das FADM, enfim, tem outros elementos. E as eleições, quer gerais, quer autárquicas, estão cada vez mais próximas. E neste processo, portanto, de descentralização, há algumas exigências, alguns pontos que foram levantados, quer pela Renamo, quer, portanto, pelo MDM, que têm a ver com a questão de eleições de governadores provinciais. Até lá, julga que nós poderemos ter este desafio que é imposto, está a ser imposto pela Renamo, efetivar, poderá acontecer efetivamente, olhando, portanto, para aquilo que é o cenário e aquilo que nos indicam, portanto, este diálogo até este momento? Bom, para responder diretamente a esta pergunta que me coloca, eu penso que
o esforço dos dois líderes de ter este processo terminado até dezembro visa a criação de condições para que se possa ir às eleições autárquicas que vão acontecer em 2018 e as eleições gerais e das assembleias provinciais que vão acontecer em 2019 com um consenso nacional carimbado pela Assembleia da República sobre como é que estes processos devem decorrer. Provavelmente iremos para as eleições autárquicas do próximo ano e as eleições gerais de 2019 com uma nova lei eleitoral, como já foi referido por parte dos painelistas aqui. Então, eu penso que existe uma janela de tempo bastante espaçosa para acomodar esta preocupação de se ir às eleições autárquicas agora e as eleições gerais de 2019 com a segurança de que o processo de descentralização vai continuar a se efetivar e nos termos que forem acordados, agora que há uma comissão técnica que está a produzir as recomendações que vão ser analisadas na Assembleia da República, para depois poderem ser sancionadas. Então, eu acho que sim, há condições, pelo menos em termos de tempo, para nós podermos ir às eleições, aos próximos períodos eleitorais, com instrumentos legais que acomodam as nossas sensibilidades em relação a como é que a descentralização da administração pública deveria estar a acontecer. Mas é preciso dizer aqui que não é porque a descentralização da administração pública não esteja a acontecer, porque já as eleições autárquicas resultam de um processo de descentralização da administração pública. O que é necessário é aprofundar este processo. Então, nós temos que acordar como é que este processo vai se aprofundar nos próximos pleitos eleitorais. E eu penso que isto há de encontrar espaço para acomodação nas próximas eleições. Portanto, para responder diretamente à sua pergunta. Obrigado, Moiano. As partes concordam que vão fazer, portanto, um esforço para que até o final do ano, ao final deste ano, a paz esteja portanto, consolidada. Considerando, portanto, as questões militares e também a descentralização, vai-se a tempo, efetivamente, de conseguirmos este... Eu acho que sim. Pois. Eu acho que vai-se a tempo. Aliás, lembro-me uma vez, acho que foi em 2016, que um grupo de editores teve um encontro com o Presidente da República e ele a dizer que, olha, questões militares, no dia em que eu me encontrar com a Câmara, resolvemos isso em menos de 1 hora. Porque eu sei o que é que ele quer e aquilo que ele quer é factível. Portanto, podemos resolver em pouco tempo. E também, daquilo que eu já ouvi do próprio líder da RENAM, é uma questão de flexibilidade e concordância de como as coisas ficam dentro da organização do Exército. Tanto mais que a RENAM já deixou cair algumas daquelas exigências iniciais de integração de elementos da RENAM no CIS, etc. Parece que estão a estudar uma nova arquitetura organizacional para termos um exército apartidário, mas equilibrado, e sem necessariamente ter elementos provenientes de todo o sítio para todas as áreas. Eu penso que eles vão encontrar a melhor arquitetura organizacional para isso. Quanto à descentralização, tudo que eu já ouvi dos dois lados é que estão de acordo com as coisas mais importantes. Descentralização não exatamente do poder local. O poder local está mais ou menos encaminhado. Mas a descentralização dos órgãos locais do Estado. Essa parte é que não está muito bem encaminhada. O poder local são as autarquias. E não se vai mexer muita coisa nas autarquias da maneira como estão. Mas os órgãos locais do Estado, que envolvem os governadores, a representação do Estado a nível local, é que vai ter que mudar. Por forma de aquilo que temos ouvido, por forma que, havendo eleições transparentes, bem disputadas, aquela organização política que tiver vantagens numa determinada zona, há de se refletir na governação dessa zona. Isso não é destruir a unidade nacional. Aliás, o que é que tem estragado
este processo que penso que é preciso ser dito. O presidente Nyusi, de janeiro para cá, penso que conseguiu controlar. O que tem estragado, na minha opinião, este processo são as bocas que a gente vai ouvindo por aí. E eu lembro do presidente Nyusi, em dezembro, quando foi decretada a primeira trégua, uma vez ouvi um noticiário da Rádio Moçambique, o apresentador, um jornalista que até conhece, a dizer assim: o líder da RNAM acaba de dizer que vai deixar de matar pessoas durante 7 dias. Essa linguagem é ofensiva. E o presidente da República teve que dizer um dia que, olha, quando nós nos entendemos com o outro, devemos acarinhar isso, em vez de atacar. E esses ataques já cessaram de janeiro para cá. Não tem acontecido. As pessoas já mencionam os 2 líderes. Antigamente não era bem assim. Então, eu penso que isso é muito importante. Quer dizer o quê? Quer dizer que o presidente Nyusi consolidou o seu poder dentro do partido e dentro do governo. Lembrem-se que em fevereiro de 2015, quando o presidente da República se encontrou com o líder da RNAM no Indie Village, acordaram que a RNAM ia apresentar uma proposta de autarquias provinciais na Assembleia da República. Mas logo a seguir, as brigadas centrais do Partido Frelimo, que foram às províncias, foram dizer que aquilo não quer dizer que, quer dizer, começou a haver uma onda contrariando a posição em que estava a navegar o presidente. E eu compreendo, nessa altura, ele não era presidente do Partido Frelimo, era apenas presidente da República. E foi melhorando o controle interno das forças dentro do partido, de tal forma que hoje, aquilo que ele fala em público é aquilo que também o partido dele fala, pelo menos em termos de discurso que sai para fora. Então, eu penso que isso é positivo, porque não podemos ter 2 líderes a tentar resolver os nossos problemas e a dizermos que aquilo não é para nós. Ouvi um telespectador há pouco tempo a dizer: será que o presidente Nyusi levou uma mala de dinheiro para ir dar? Quer dizer, porque nós andamos a analisar as coisas nessa nossa pequenez, de que tudo é comprar. Basta levar dinheiro, ele cala-se. Basta fazer o que. Não é bem assim. As coisas temos que ver a profundidade, as raízes dos problemas. E eu concordo muito com as opiniões que foram aqui dadas. É preciso, depois de resolvermos a questão pontual da estabilização do país, termos um programa inclusive de reconstrução do país, incluindo reconstruir a maneira como as instituições estão organizadas, a maneira como as nossas instituições estão montadas para servir o cidadão, e não termos instituições que parecem instituições anti-cidadão. Quer dizer, o cidadão, quando vai ao ministério, parece estar a incomodar. Quando vai pedir um doate, parece que está a querer pedir uma coisa inexistente, quer dizer, que não é possível ser dada. Então, nós temos que mudar a mentalidade da nossa administração pública, por forma a termos uma administração pública utilitária para o cidadão, e não uma administração para complicar a vida do cidadão. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, no programa Linha Aberta desta noite e os vossos contributos valiosos em relação, portanto, a este tema. Foi, portanto, o encontro do presidente Nyusi, o líder da RNAM, as perspectivas para a paz em Moçambique. Quanto a si, estimado telespectadores, que esteve a acompanhar-nos até esta altura, também agradecemos o carinho da sua audiência e marcamos um novo encontro para a próxima terça-feira para o mesmo programa. Boa noite.